As teorias aparentemente perfeitas sobre uma sociedade em que tudo funciona simplesmente não dão certo, porque uma sociedade é composta por pessoas que agem com base em seus desejos ou pulsões e por motivos absolutamente inconscientes. Nós não somos robôs programáveis, e sim seres extremamente complexos. E muitas das decisões tomadas dentro do sistema legal não são meramente jurídicas, e sim emocionais. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar um pouco sobre a psicologia forense ou psicologia jurídica. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A ideia desse vídeo é a de trazer noções, então é óbvio que eu não vou falar tudo sobre psicologia jurídica, até porque seria impossível. Eu vou trazer os pontos mais importantes para a compreensão do assunto. Quando se fala de psicologia jurídica, geralmente falamos de casos em que o processo prevê a participação de psicólogos e psiquiatras com a apresentação de laudos, como é o caso de alguns processos em direito de família, envolvendo separações e guarda de filhos, direito da criança e do adolescente, como adoções ou aplicação de medidas socioeducativas, direito civil em situações em que é necessário haver a interdição de uma pessoa e, obviamente, também no direito penal, em casos de incidente de sanidade mental e concessão de alguns benefícios na execução penal. Para compreender a psicologia jurídica, temos que pensar que nós, enquanto seres humanos civilizados, somos impactados pela cultura da sociedade em que estamos inseridos. Nós não somos meramente instintivos como os animais selvagens, mas nem sempre foi assim. Nos povos pré-históricos, os nossos antepassados extravasavam os seus desejos sem qualquer trava cultural. Para imaginar como isso seria, basta olhar um grupo de crianças de 2 anos de idade. Cada uma vai querer pegar o brinquedo que mais gosta, mesmo que tenha que tirar de outra criança. Elas vão tentar saciar todos os seus desejos, sem se importar com os demais, porque elas são movidas pelo princípio do prazer, quando só a sua satisfação importa. É através da intervenção dos adultos que as crianças vão aprendendo a evitar agressões, a dividir, a compartilhar. Assim também funciona a intervenção da cultura dentro da sociedade, buscando manter a ordem para que as pessoas resolvam os seus conflitos de forma civilizada. A pessoa aprende que nem tudo é possível e que é preciso respeitar limites. Essa adaptação é a forma de manter a vida social, pois ela exige valores, como o respeito pelo outro. E a vida social também proporciona benefícios, como o sentimento de proteção e de solidariedade que você não tem quando vive uma vida isolada. Viver em sociedade tem o seu preço, que é exatamente abdicar dos desejos antissociais. Aqui se estabelece um conflito inevitável entre a renúncia dos desejos animais e os benefícios da vida em sociedade. E o sujeito, para refrear os seus desejos ou pulsões antissociais, deve estar submetido a vários sistemas de repressão. Para entender essa parte, eu vou explicar sobre a estrutura psíquica humana descrita por Freud, que seria a divisão em id, ego e superego. O id é a parte animal, que é inconsciente e não é submetida à cultura. O id não tem moral, ele apenas busca a própria satisfação. O id é a busca por prazer. Basta pensar em uma criança de 2 anos. Ela quer o seu próprio bem-estar, nem que para isso ela precise arrancar o brinquedo das mãos de outra criança.
Enquanto isso, o superego é o contrário do id. O superego são os códigos que nós seguimos com regras construídas a partir da cultura. Em nossa primeira infância, nós não temos superego. Então, quem cumpre esse papel são os nossos pais ou cuidadores. Eles impõem os limites daquilo que a criança pode ou não pode fazer, porque a própria criança não tem condições de fazer isso por si mesma. E por fim temos o ego, que busca a harmonia entre os desejos do id e a repressão do superego. É como se o id dissesse: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O superego respondesse: não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E o ego ponderasse: eu preciso agir com cautela. Resumindo, todos nós temos uma parte mais animalesca e instintiva, que é o id, mas que é reprimida em parte pelas regras da sociedade, que formam o superego, que é justamente essa repressão que permite que nós vivamos em sociedade. Porque se a gente seguisse somente os instintos, a vida social seria impossível. E eu não preciso nem dizer que o direito, com as suas variadas normas, age como um instrumento de repressão das pulsões do desejo para manter a sociedade dentro dos limites civilizatórios. E isso não necessariamente é ruim. Quando nós ouvimos falar em repressão, muita gente já pensa que aquele que está reprimindo é ruim e aquele que está sendo reprimido é a vítima. Mas nem sempre isso acontece. Em muitos casos, a repressão é extremamente necessária. Imagine um indivíduo que sinta desejo sexual por crianças. Nós, obviamente, esperamos que essas vontades sejam reprimidas para que ele jamais bote em prática os seus desejos. Concorda comigo? Em muitos casos, o que faz com que uma pessoa não cometa um crime é justamente a repressão do direito. O simples fato de alguém imaginar que vai ser pego, condenado e punido já faz com que repense muitas das suas atitudes. E é por isso que é tão importante que a justiça seja célere, rápida, para manter na sociedade a ideia de que os crimes cometidos são rapidamente descobertos e punidos. Afinal, a sensação de impunidade faz com que muitas pessoas deixem de se sentir reprimidas, pois elas pensam que podem fazer o que quiserem e não serão pegas. Como diria o filósofo César Beccaria, não é preciso que as penas sejam cruéis, basta que sejam corretamente cumpridas. E aqui entra a celeridade. Há um outro fator a ser considerado na própria compreensão do direito. A ciência jurídica procura resolver conflitos. E o conflito é algo diretamente relacionado à subjetividade humana. Determinado fato pode ou não gerar conflito dependendo da estrutura mental do sujeito. Eu vou dar um exemplo que é um pouco polêmico, mas é para você compreender. Imagine que um sujeito chamado Juliano tenha um vizinho gay chamado Bruno. Eles moram no mesmo prédio e são vizinhos de porta. É possível que Juliano tenha uma tendência homossexual que foi reprimida por questões, por exemplo, religiosas. Juliano cresceu dentro de uma religião que não aceita a homossexualidade, então ele reprimiu essa tendência e se casou com uma mulher. Vamos imaginar que isso aconteceu com o Juliano, tá bem? E o fato dele ter essa tendência homossexual, ainda que reprimida, pode tornar insuportável a presença do vizinho Bruno. Só que, obviamente, o Juliano não vai admitir isso para as outras pessoas e, às vezes, nem mesmo para si próprio. E aí pode ser que ele queira expulsar o vizinho Bruno do condomínio sob o argumento de que o vizinho, por ser homossexual, não é uma boa influência para as crianças.
sendo que lá no fundo o motivo é outro. E o direito, por si só, não tem condições de compreender sozinho os reais motivos de um conflito. Uma coisa é decidir o conflito, impondo uma solução, e outra coisa bem diferente é resolver o conflito, fazendo com que as pessoas convivam de forma pacífica. Vou explicar em outras palavras. Mesmo que no processo o juiz deu uma sentença dizendo que não tem nada demais em haver um morador gay e o condomínio não pode impedir a existência de um morador homossexual, pois Bruno não está infringindo nenhuma lei, isso não vai resolver o conflito interno de Juliano, pois a questão aqui não é meramente jurídica, e sim psicológica. E essas questões psicológicas permeiam todo o direito. Ao começar a estudar o direito, nós temos a tendência de pensar que o sistema legal deveria ser como uma fórmula matemática ou como uma ciência exata, em que 1 mais 1 é igual a 2. E como eu sempre digo no curso Primeiros Passos no Direito, e digo também aqui no canal, o direito está bem longe de ser uma ciência exata. Em alguns ramos é possível aplicar o direito de forma mais pragmática, como por exemplo no direito financeiro e tributário, em que lidamos mais com números do que com pessoas. Mas em diversos ramos, como no direito de família, é preciso haver uma sensibilidade extra, pois lidamos com vidas em toda a sua complexidade. Para definir quem irá ficar com a guarda de uma criança, por exemplo, é preciso fazer uma análise, não apenas de quem possui maiores condições financeiras e disponibilidade de tempo, mas também de quem tem mais equilíbrio e amorosidade para cumprir essa tarefa. Outro exemplo em que podemos observar a importância da psicologia é para conseguir compreender a situação de mulheres que são agredidas por seus parceiros e que depois imploram para que eles sejam soltos. Em muitos casos, existe dependência econômica do parceiro, mas sabemos que nesses casos também existe uma enorme dependência emocional. A resposta dada pelo direito penal de prender ou soltar é muitas vezes ineficaz diante desses casos, ou até mesmo piora as situações, como nos casos em que a mulher é agredida e depois ela deixa de denunciar por medo que ele seja preso. Eu não estou aqui dizendo que seja errado prender o agressor. Não é disso que se trata. Eu estou apenas levantando essas questões para você entender como as situações podem ser muito mais complexas do que simplesmente prender e soltar uma pessoa. Será que nesses casos de violência doméstica não haveria outras soluções mais pedagógicas, talvez envolvendo acompanhamento psicológico? Deixo aqui a reflexão. Isso demonstra a total necessidade do direito conviver com outras áreas do conhecimento, como a psicologia. E o próprio juiz, enquanto ser humano, também é influenciado por suas próprias questões psicológicas. Juízes não são neutros, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, neutralidade não existe. O juiz deve ser imparcial, no sentido de que ele não deve ter vínculo ou relação com as partes do processo. Mas ele jamais vai ser neutro, porque todo ser humano carrega as suas próprias visões de mundo. No momento em que o juiz está analisando as provas do processo, ele vai, sim, ser influenciado pela sua própria história, suas vivências e seus valores, sejam eles quais forem. Existem fatores não jurídicos que influenciam a sua atuação profissional. Imagine, por exemplo, que o juiz seja racista e uma das partes do processo seja negra. Talvez a sentença seja diferente de como seria se a parte fosse branca. Existe também uma vinculação emocional do magistrado com o conteúdo do processo.
Imagine que o juiz seja filho de um pai alcoólatra. Ele certamente vai ser influenciado por sua história de vida na hora de decidir um processo envolvendo uma parte que esteja nessa mesma situação. O fato do juiz ser da religião A, B, C, ou mesmo não ter religião, também vai influenciar em suas decisões. E eu não estou aqui dizendo que seja bom ou ruim, apenas dizendo que a crença terá influência na atuação do juiz, seja ela qual for. E o advogado que for inteligente pode até mesmo utilizar esses conhecimentos de psicologia para conduzir o juiz a fazer aquilo que o advogado quer que ele faça. Imagine, por exemplo, que o advogado entre com um pedido de reintegração de posse, com um pedido de liminar para retirar uma pessoa de um imóvel invadido. Aí o advogado escreve que o invasor afirmou de forma categórica que ele não sairia do imóvel e que juiz nenhum iria tirá-lo de lá. O juiz lê aquilo, se sente afrontado com a sua autoridade atingida e daí ele pensa: ora, que disparate, eu vou mostrar pra ele quem é que manda. Pronto, o juiz mordeu a isca e caiu na armadilha. Então ele arruma os argumentos jurídicos para fundamentar a sua decisão e manda retirar o sujeito do imóvel, que, aliás, não havia realmente ameaçado o magistrado. Era uma invenção do advogado. E o advogado conseguiu atingir o seu objetivo por uma via não jurídica. E as vias não jurídicas são muito mais comuns do que se pensa. O positivismo jurídico tentou separar o direito dos demais campos do saber, mas ao tratar com seres humanos, tratamos também de todas as suas complexidades, que não são poucas. Os mais profundos conflitos psíquicos estão presentes em todas as etapas, desde a elaboração da lei, passando pela instrução processual, pela hermenêutica jurídica e pela elaboração das decisões. Negar isso é negar a própria condição humana. O direito não pode ser concebido como uma ciência totalmente separada dos demais campos do saber. Pelo contrário, ele depende das outras disciplinas para ter compreensão aprofundada dos fatos do mundo. Exatamente por conta disso é que, ao formular o curso Primeiros Passos no Direito, eu busquei ao máximo trazer os demais campos do saber, como a psicologia, a filosofia e a história, para dentro do curso, porque essas disciplinas são extremamente importantes para auxiliar na compreensão do direito, mesmo sendo disciplinas não jurídicas. O direito não está dentro de uma bolha e nem pode estar. Para compreender com profundidade o direito, é preciso pensar fora da caixa e incluir em seus estudos esses conhecimentos que vão além da simples leitura das leis e dos códigos. O direito vai muito além das leis. O link do curso Primeiros Passos no Direito está na descrição desse vídeo e ele é a opção ideal para quem já está exausto por achar o direito difícil de entender e quer uma opção fácil de acompanhar e aprender. Você que está iniciando os seus estudos e já percebeu que os livros e as aulas são muitas vezes complicados de assimilar e eu sei como é isso. E é por isso que eu te convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Clique no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscreva. Você também pode acessar o meu site, cintiabrunelli.com.br. O que eu posso te dizer é que você vai amar e vai se perguntar por que não começou antes. O direito é complexo para quem está iniciando, mas ele pode ser muito mais fácil se explicado da forma correta. Essa é a minha proposta, tornar o direito fácil de entender e assimilar, acessível a qualquer pessoa. Mas se por qualquer motivo você sentir que ainda não é o momento de virar meu aluno, não tem problema. Aqui no canal eu tenho dezenas de vídeos sobre os mais variados assuntos, com dicas para você aprender. O que não pode é ficar sem estudar o direito.
Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!